boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas aí eu já deixei pronto para vocês a correção do exercício de números, de operações com números naturais, e espero que vocês entendam, tá ok? Fiz essa correção com bastante cuidado para que vocês não tenham dúvida. São 19 questões, é um exercício um pouco extenso, né? Cansativo, porque tem tanta questão de interpretação de texto, quanto a questão das continhas também, que vocês têm que dominar. Mas essa primeira parte é voltada mais para as operações de adição, multiplicação e subtração. A divisão, por essa semana eu não vou focar muito nessa parte. Embora que o exercício tenha questões de divisão, e quem fez, parabéns, tá ok? Parabéns, muito boa a tentativa de vocês trabalharem com divisões, mas eu foquei mais nas questões que têm adição, subtração e multiplicação. As de divisão vai ficar para uma próxima semana. Então vocês confiram aí as correções, qualquer dúvida que ficar em relação a essas questões que eu não corrigi, porque afinal de contas o vídeo ia ficar muito longo, muito extenso e ficar muito estressante e acabar vocês não prestando atenção no resto das questões. Então fiquem à vontade, assistam quantas vezes vocês quiserem até vocês entenderem. Se não entender, podem me perguntar, que eu vou estar lá disponível para vocês. Então, boa sorte. Então, pegando aqui os exercícios, a gente tem como primeira questão a seguinte pergunta. Escreva todos os números que podemos formar utilizando os algarismos 1, 4 e 8. Sem repeti-los. Você não pode repetir os mesmos algarismos num número só. E em seguida, depois que você formar esses números, você vai somar. Qual a soma desses números? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui e escrever todos os números que a gente pode formar com esses algarismos, 1, 4 e 8. Então a gente tem aqui os números 1, 4 e 8. Esses são os números esses são os algarismos que a gente vai usar para formar os números. A quantidade máxima de números possíveis que a gente puder formar, a gente forma, tá ok? Então vamos lá. Ó, aqui na sequência a gente já pode formar o primeiro número, 148. Não é isso? O que mais? Vamos inverter o 4 e o 8 aqui, ó, tá? Ou seja, 184. O que mais? Agora, 418, né? 418. Lembrando que a gente não pode repetir os algarismos. 418. O que mais? Aí inverte o 8 e 1. 481. Dá pra gente formar mais dois, então. Aqui. 481. Agora, 841. 841. E 814, né? Invertendo 4 e 1. 814. Pronto. Foi respondida uma parte da primeira questão. Escreva todos os números que podemos formar utilizando os algarismos 1, 4 e 8. Então, estão aqui, ó. Todos eles, né? Que dá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Ok? Já foi feita a primeira parte da questão. A outra. Qual a soma desses números? É só a gente somar. Monta aqui, ó. A gente arma numa soma, né? A gente arma essa continha aqui com esses números aqui. E em seguida soma. Vamos somar. 148 mais 184 mais 418 mais 481 mais 841 e o último 814. Então, quando a gente soma esses algarismos aqui, nós temos o total de 2.886. Esse aqui é o resultado da soma desses números que a gente formou, né? Que a gente formou esses 6 números usando apenas esses 3 algarismos aqui. Esses 3 algarismos aqui. Segunda questão. Ao fazer uma cocada, coloquei 200 gramas de açúcar. Experimentei e não gostei. Coloquei mais 100 gramas
Experimentei novamente e ainda não estava bom. Coloquei mais 350 gramas de açúcar, ou seja, fui colocando até chegar no ponto que ficasse bom, né? Então, coloquei mais 350 gramas de açúcar. A cocada ficou gostosa, só que doce demais. Então, se ficou doce demais é porque colocou algum tanto a mais, né? Na última vez, deveria ter colocado apenas quanto? 250 gramas. Só que ele colocou quanto? Ele colocou 350 gramas nessa última vez aqui, ó. Ele deveria ter colocado só 250 gramas, ok? Então, gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai lendo a questão, pegando os dados da questão e anotando no cantinho, para ficar mais fácil de fazer as contas na frente, né? Então, ó, ao fazer uma cocada, eu coloquei 200 gramas. Então, 200 gramas foi o que eu coloquei no início, ok? Experimentei e não gostei. Coloquei mais 100 gramas. Essa ideia aqui, gente, de colocar mais, é porque foi adicionado 100 gramas. Então, se foi adicionado, é uma continha de mais aqui, né? 100 gramas. Mais 100 gramas. Experimentei novamente e ainda não estava bom. Coloquei, então, mais 350 gramas. Mais 350 gramas de açúcar. Então, mais 350 gramas. Perfeito. A cocada ficou gostosa, mas muito doce. Na última vez, deveria ter colocado apenas 250 gramas. Aqui, gente, ó, no lugar do 350, para a cocada ficar no ponto mesmo, para ficar boa mesmo, deveria ter colocado apenas 250 gramas. Ou seja, 100 a menos, né? Para a cocada ficar no ponto. Mas vamos para as perguntas. A letra A pergunta: quantos gramas de açúcar coloquei no total? Olha, colocou no total isso aqui, não foi? Ele colocou 200 gramas, não estava bom. Botou mais 100, aí ainda não estava bom. Depois botou mais 350. Ou seja, se a gente somar 200 mais 100 mais 350, a gente vai ter no total, dá para fazer de cabeça bem facinho, né? 200 mais 100, 300, 300 mais 350, 650 gramas de açúcar. Resposta da letra A, né? Colocou no total isso aqui. A pergunta da letra B diz assim: quantos gramas coloquei a mais? Quantos gramas coloquei a mais? Olha só. Ele colocou 350 gramas. Deveria ter colocado apenas isso aqui, ó. 200 mais 100 mais 250, que dá o total de 550 gramas. Só que ele colocou 650. Então, de 550 para 650, dá quantos gramas? Então, 650, que foi o que ele colocou de forma exagerada, menos 550. Ele deveria ter colocado 550 gramas, mas colocou 650. E a pergunta da letra B pergunta quantos gramas ele colocou a mais. De 550 para 650, você faz essa subtraçãozinha aqui e chega em 100 gramas a mais. Pronto. Resposta da letra B, né? E resposta da letra A. Veja, essa terceira questão. Sofia saiu de casa com 5 notas de R$10, 2 notas de R$2 e 3 moedas de R$1. Só que ela gastou apenas R$35. Uma questão como essa aqui, você vê logo que se tem uma coisa que você tem que fazer aqui, é multiplicar e somar. Por quê? Porque quando você pega 5 notas de R$10 e multiplica, você tem de R$10, você tem quanto em dinheiro? 50. Não é 5 vezes 10? É, ó. 5 notas de R$10. 5 vezes 10. Mais 2 notas de R$2. Então, em R$2 você tem quanto? É só fazer 2 vezes 2. E 3 moedas de R$1. Ou seja, mais 3 moedas de R$1. Eu coloco vezes porque são 3 moedas de R$1, 3 vezes 1. Não é assim que a gente faz? Isso vai ser igual. Se eu pegar aqui 5 vezes 10, vai dar quanto? 50. 50. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. Então, aqui dá um total de quanto? 50 mais 4, 54. 54 mais 3, R$57. É o que ela tem.
é o que ela tem em dinheiro. É o que ela tem em dinheiro. Ok? Só que ela gastou R$35. Ela gastou isso aqui, ó. R$35. A pergunta da letra A é: com que quantia Sofia ficou? Ora, se ela tinha no total, quando a gente fez essas continhas aqui, a gente viu que ela tinha R$57 e gastou somente 35, que quanto a gente deveria botar em cabeça aqui? Subtração, não é isso? Porque ela tinha R$57 e gastou, ou seja, foi-se embora 35. Não é isso? Quando eu faço 57 menos 35, 7 menos 5, 2, 5 menos 3, 2. Então, esse valor aqui foi a quantia que Sofia ficou. Então, ela ficou com R$22. Resposta da letra A. E a resposta da letra B? Como Sofia pode pagar a conta sem receber troco? Diga todas as maneiras possíveis. Ou seja, quanto é que se ela realmente gastou R$35, de que forma a gente pode usar essas notas aqui para formar os R$35? Então, vou fazer aqui embaixo. Então, olha só. Se eu pegar 3 notas de R$10, né? Ou seja, 3 notas de R$10, mais 2 moedas de R$2, mais uma moeda de R$1, isso aqui forma os 35, né? Ó, 3 vezes 10, 30, mais 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 1, 1, 35. Ok? E tem outra forma ainda. Você pode pegar de novo as três notas de R$10, mais apenas uma nota de R$2, mais as 3 moedas de R$1. 3 vezes 10, 30. Mais 1 vezes 2, 2. Mais 3 vezes 1, 3. Isso vai dar 30 mais 2, 32, mais 3, 35. Então são as duas formas que eu encontrei aqui as duas formas que eu encontrei de modo que Sofia usasse essas notas para pagar a conta de R$35. Essa quarta questão agora. Numa subtração, a diferença é 26. Se aumentarmos 8 unidades no subtraindo, qual será o novo valor da diferença? E se o minuendo for aumentado em 4 unidades nessa primeira subtração, qual será o novo resultado? Bom, gente, aqui nesse caso, eu queria que é uma coisa que a gente está vendo aqui, que a gente está trabalhando com conta de subtração. Então, para isso, vocês têm que entender aqui quais são os elementos que formam a conta de subtração. Tem uns nomes, né? A gente chama minuendo, subtraindo e diferença. Minuendo, gente, é o primeiro número, é o que vem primeiro, no caso aqui o 5. Né? Subtraindo é o segundo, no caso aqui o 3. E diferença é o resultado da conta, que a gente também pode chamar de resto, diferença ou resto. Então, o 5 aqui é o minuendo, o 3 é o subtraindo e o 2 é o resto. Ok? Eu estou ensinando esses nomes aqui a vocês para a gente trabalhar com eles numa estratégia que a gente vai usar agora. Veja. Numa subtração, a diferença é 26. Se aumentarmos 8 unidades no subtraindo, qual será o novo valor da diferença? Para isso, só foi dado aqui como se fosse o resultado, como se aqui fosse o 26, né? Só foi dado o resultado dessa conta. Para eu descobrir qual vai ser os valores do minuendo e do subtraindo, o que você pode fazer? Você pode criar situações em que a subtração de um número menos o outro dê 26. Vocês concordam? Por exemplo, a gente sabe na conta que o minuendo menos o subtraindo vai dar quanto? Tem que dar diferença, né? Esse menos esse tem que dar esse. Não foi a continha que a gente fez? 5 menos 3 tem que dar 2. Mas eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que trabalhar de um modo que o minuendo menos o subtraindo dê a diferença que na conta aqui está dizendo que é 26. Então, 26 é a minha diferença. Eu não sei quanto é o minuendo, nem sei quanto é que eu estou subtraindo. Nós vamos criar situações aqui, de modo que fique 26. Vocês concordam comigo que se eu colocar aqui em cima
50 menos 24. Vocês concordam comigo que isso aqui vai dar 26? Vai, né? 24 mais 26 vai dar 50. Vamos agora analisar a situação, a questão. Se aumentarmos 8 unidades do subtraindo, qual será o novo valor da diferença? Se aumentar 8 unidades no subtraindo. Lembrando que o subtraindo é o de baixo. Não é isso? O subtraindo vai ser aqui o de baixo. Então, nesse caso, se aumentar 8 unidades daqui do 24, se você somar com 8, qual vai ser? A conta nova vai ser essa daqui, ó. 50 menos 24 mais 8, 32. Vai ser igual. Agora a conta não vai ser mais 50 menos 24. Vai ser 50 menos 32, que dá... Vamos fazer. 2 para 10. Dá 8, né? Aí vai 1 aqui. Aí você pega esse 1 e soma com 3 de baixo. 1 mais 3, 4. 4 para 5, dá 1. Olha aqui o resultado. O novo resultado para essa diferença aqui. Ok? Dá 18. E agora, se o minuendo for aumentado em 4 unidades nessa primeira subtração, se você subir agora o valor não mais dos 24, mais dos 50, se você aumentar para 4, para 54 no caso, né? Então vamos ver, vamos fazer a continha nova aqui, ó. Percebam, a continha começou desse jeito aqui, ó. Vamos agora aumentar mais 4 unidades, então vai ficar 54 do minuendo. A conta está pedindo do... Se for aumentado do minuendo. Como o minuendo é o primeiro, né? É o de cima, então a gente aumenta 4 unidades. Dá 54 menos 24. Fazendo as contas. 4 menos 4, 0. 5 menos 2, 30. Pronto. Esses são os dois valores. 18 é se o subtraindo for aumentado em 8 unidades. Vai ficar 50 menos 32, né? Que dá 18. E 30 vai ser o resultado, a nova diferença, se o minuendo for aumentado em 4 unidades. 54 menos 24, que vai dar 30. Então, essas daqui são as duas respostas, ok? 18 e 30. Olha a quinta questão agora. Júlia nasceu em março de 1986. Que idade ela terá em julho de 2013? Vamos responder primeiro essa daqui. Se ela nasceu em março de 1986, ao passar dos anos, todo mês de março ela faz aniversário, né? Em 1987 ela faz 1 ano, em 88 ela faz 2 anos e aí por aí vai. Apenas o mês de março, né? Então cada mês de março é fechado 1 ano para ela. Que idade ela terá em julho de 2013? Vocês percebam que em março de 2013 ela já vai ter completado o ano. Em março de 2013 ela já vai ter completado o ano. Então, em julho, ela já está com uma novidade. Não é isso? Ela já fez aniversário em março. Então, março, abril, maio e junho. Então, nesse caso, ela já vai estar com uma novidade aqui. Então, nesse caso, como é que a gente poderia proceder? Se eu pegar 2013 e subtrair com 1986, eu posso descobrir a idade dela. Posso? Vamos organizar aqui. Questão 5. Se eu pegar o ano 2013 e subtrair com 1986, 6 para 13, 7, vai 1, 1 mais 8, 9, 9 para 11, 2, né? Aí vai 1 de novo, 1 mais 9, 10, 10 para 10, nada. E aí no caso vai 1, né? Porque 10 para 10, né? 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 para 2, nada. Então 27 anos, né? Então, nesse caso, ó, que idade terá em junho de 2013? Terá 27 anos em junho de 2013. E a pergunta, e em janeiro de 2015? Veja, ela faz aniversário em março. Em janeiro de 2015 ela ainda não tem feito aniversário. Tá ok? Se em 2013 ela está com 27 anos, para 2015 são quantos anos? 2. Lembrando que ela não terá completado aniversário em 2015. Então, 2013 ela estará com 27 anos. 2014 estará com 28 anos.
E em 2015, ela estaria com 29 anos se chegasse a março, mas ela não chegou em março ainda. Ela está em janeiro, né? Então, nesse caso, 2013, 28 anos. Em março de 2014, vamos de novo. Em março de 2013, ela tem 27 anos. Em março de 2014, ela terá 28 anos. E em março de 2015 ela teria 29 anos, mas como ela não fez, como a pergunta está em relação a janeiro, então ela está ainda com os seus 28 anos. Ou seja, veja, vou fazer aqui organizado para vocês entenderem. Março, de 2013, a gente descobriu que ela está com 27 anos, né? Em março de 2014, ela estará com 28 anos. Ok. E se ela estará com 28 anos em março de 2014, em janeiro de 2015, ela não teria feito aniversário ainda, né? Janeiro de 2015, ela estará com a mesma idade, 28 anos, ok? Então, 2013, ela estaria com 27 anos. Em 2015, no mês de janeiro, estaria com 28 anos. Sexta questão. Minha família é muito grande. Somos 7 filhos. Minha irmã mais velha tem 2 filhos e 5 netos. Minha segunda irmã também tem 2 filhos e 5 netos. Meu terceiro irmão tem 2 filhos e 3 netos. Minha quarta irmã tem 1 filho e nenhum neto. Meu quinto irmão tem 3 filhos e 4 netos. E eu tenho 2 filhos e 2 netas. E minha irmã mais nova tem 3 filhos e nenhum neto. Quantos netos tem minha mãe? E quantos bisnetos? Quantos netos tem minha mãe? Olha, quem são os netos dela? É os meus filhos e os filhos dos meus irmãos, né? No caso, o que você faria para contar? Nesse caso, você vai ter que contar todos os filhos que no caso, eu tenho e os meus irmãos têm. Que os filhos meus e os dos meus irmãos não são os netos dela, da minha mãe? Então, nesse caso, a gente vai contando, né? No caso do primeiro filho, no caso minha irmã, né? Minha irmã mais velha tem 2 filhos, ou seja, primeira, vou organizar aqui embaixo. Primeiro filho, né? Que é a minha primeira irmã, a irmã mais velha, tem 2 filhos, então 2 filhos. Quantos netos? 5 netos. Estou colocando assim, certo? 5 netos. Minha segunda irmã também tem 2 filhos e 5 netos. A segunda irmã tem 2 filhos e 5 netos. Meu terceiro irmão tem 2 filhos e 3 netos. No caso, o terceiro irmão tem 2 filhos e 3 netos. Então, ó, 3 netos, ok? Minha quarta irmã tem apenas 1 filho. Minha quarta irmã tem apenas 1 filho e nenhum neto. Se não tem nenhum neto, a gente coloca aqui 0, né? Vamos para o quinto. O quinto filho. Meu quinto irmão, no caso o quinto irmão, né? Meu quinto irmão tem 3 filhos e 4 netos. Ou seja, 3 filhos e 4 netos. E no caso eu, né, que sou o quinto, aliás, o sexto filho, tenho 2 filhos e 2 netas. Eu tenho 2 filhos, no caso eu sou o sexto, 2 filhos e 2 netas, né? E minha irmã mais nova tem 3 filhos e nenhum neto. No caso seria o sétimo filho, no caso é a mais nova, é uma menina, é uma mulher, né? Tem quantos? 3 filhos e nenhum neto. Então, 3 filhos e 0 netos também. A pergunta é, quantos netos tem minha mãe? Olha, se nós somos 7, temos aqui, ó, a lista dos filhos e a lista dos netos. Então, nesse caso, os nossos filhos são justamente os netos da minha mãe, lógico, né? Então, nesse caso, se a pergunta é quantos netos tem minha mãe, a lista de netos dela está aqui, ó. Os netos dela são justamente os meus filhos e os filhos dos meus irmãos. Então, é só somar. 2, 4, 6, 2 mais 4, 2, 4, 4 mais 2, 6, 7, 10,
12, 15. 15, no caso para ela são netos, né? Ela tem que pôr 15 netos. E bisnetos? No caso, os nossos netos são justamente os bisnetos dela. Então, somando aqui, ó, 5, 10, 13, 17, 19. Então, 19 bisnetos. Ok? Então, respondendo a questão, quantos netos tem minha mãe? Então, minha mãe tem, ó, 15 netos e 19 bisnetos. Quinze netos e 19 bisnetos. Vocês vão desculpar, a letra está muito ruim, porque eu estou numa posição muito desconfortável para escrever. Mas eu acho que dá para vocês entenderem. Ok? Então essa aí é a sexta questão. Sétima questão. Para a decisão de um campeonato de futebol foi realizado turno e retorno. No primeiro jogo, o público pagante foi de 54.321 pessoas e o não pagante foi de 3.895 pessoas. No segundo jogo, a quantidade de pessoas aumentou, ou seja, de 54.321 aumentou para 63.247. E não pagantes aumentou também, né? Desse tanto aqui, ó, para 5.894. A pergunta é, quantas pessoas compareceram nas duas partidas? Obviamente que você está vendo que isso aqui dá a ideia de uma soma. Quantas pessoas compareceram nas duas partidas, tanto faz as pessoas pagantes e não pagantes, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Então, nesse caso, a gente vai realizar aqui uma soma. Né? Questão 7. Questão 7. A gente vai realizar a soma de quem? 54.321 mais 3.895. Coloca aqui, gente, ó, cuidado, ó, né? Unidade de milhar, baixa unidade de milhar. 3.895, né? 63.247. 63.247. E, para finalizar aqui, 5.894 pessoas. Então, 5.000 aqui, ó, embaixo de 3.000, né? 800 e... Cadê? 894 pessoas. Tudo isso aqui, uma soma. Né? E aí é só somar. 1 e 5, 6. 6 e 7, 13. 13 com 4, 17. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. 16. 16 mais 9, 25. Vão 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. 13 com 2, 15. 15 com 8, 23. 2 de novo. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 5, 17. Vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. Olha quantos compareceram. Compareceram quantas pessoas? 127.357. 127.357 pessoas no total. Sétima questão. É só somar todos os valores, ok? A questão 18, gente, ó. Maria estava andando de bicicleta em uma praça circular de 360 metros de comprimento. Sabendo que Maria deu 11 voltas completas, ou seja, cada uma volta ela percorreu 360 metros, não é isso? Só que ela deu 11 voltas e ainda pedalou mais 52 metros. Aí o que a questão está querendo? Diga quantos metros Maria pedalou no total. Ora, se cada uma volta ela percorreu 360 metros, 11 voltas ela vai pedalar quantos metros? Simplesmente a multiplicação de 360 por 11.
não é isso? 360 vezes 11. Porque cada volta não corresponde a 360 metros percorrido. Na primeira volta ela percorreu 360 metros, na segunda volta 360 mais 360, na terceira volta 360 mais 360 mais 360, sempre somando 360. Isso quantas vezes? 11 vezes. Então eu vou pegar o 360 e multiplicar por 11 vezes, por 11 na verdade. Então isso vai ser, vamos lá, 360 vezes 11. Vamos lá, 1 vezes nada, nada, 1 vezes 6, 6, e 1 vezes 3, 3. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. Fazendo a soma agora aqui, né? 0, 6. 6 mais 3, 9. 3. Pronto. 3.900. Está aqui. 3.960. Só que olha o que a questão está dizendo. Ela percorreu 11 voltas completas, ou seja, 3.960 metros, não é isso? Quando ela percorreu essas 11 voltas aqui, o que aconteceu? Ela ainda andou mais um pouco, ela pedalou mais 52 metros. Então, além dela ter percorrido as 11 voltas, percorrendo 3.960 metros, ela foi além, né? Ela percorreu ainda mais 52 metros. Então, o que eu vou fazer? Fazer o somatório aqui. Isso aqui está dado em metros, viu, gente? Tudo em metros. Então, nesse caso, 2, né? 2 mais 0, 2. 6 mais 5, 11, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. Então, olha quanto ela percorreu no total. Então, ela percorreu... Aliás, ela pedalou, né? Vamos de acordo com a pergunta. Ela pedalou 4.012 metros. Veja essa questão 8, gente. Ó. José pensou em um número. A seguir, adicionou-lhe 10, ou seja, somou 10. Depois subtraiu 13 do resultado, obtendo 12. Em que número José pensou? Olha só, gente. Quando a gente não conhece um número, né, no caso, José pensou em um número. Eu não sei que número é esse. Mas eu vou fazer aqui uma estratégiazinha. Como eu não sei que número é esse, eu coloco uma letrazinha aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui a letra N. Porque eu não sei que número é esse. Então é N de número, né? Eu não sei que número é. A seguir, adicionou-lhe 10. Como adicionou, ele somou 10 a esse N aqui, ó. Ok? Adicionou, ele somou. Depois subtraiu 13. Se ele subtraiu, então esse resultado aqui, ó, menos 13. E chegou ao resultado 12. Ele subtraiu 13, obtendo 12 como resultado. Ou seja, tudo isso aqui deu igual a 12. A pergunta é, em que número José pensou? Ou seja, que valor tem esse N aqui? Esse valor aqui é justamente o valor que José pensou. Só que de cabeça é complicado a gente pensar no número, mas a gente pode usar uma estratégiazinha. Você atribui um valor para N, por exemplo, 20. 20. Se eu pegar esse 20, vamos supor que N seja 20, vamos ver se é mesmo. Se eu pegar esse 20 somar com 10, dá 30. 30 menos 13 dá 12? 30 menos 13 dá 12? Dá não, né? A gente sabe que 30 menos 13 dá 17. Não é 17? Ora, deu o número 5 unidades acima do 12, né? Não é isso? Então, de 12 para 17 não dá 5? Ó, eu pensei em 20, somei com 10, deu 30. Menos 13, deu 17, mas tem que dar 12. Qual é a diferença de 12 para 17? 5 unidades. Então, nesse caso, se deu 17, se deu 5 unidades a mais, é porque o número que eu pensei tem 5 unidades a mais. E o 20, ele passa 5 unidades a mais de quem? De que número? Se eu tirar 20, se eu tirar 5 de 20, dá quanto? Dá 15? Vamos fazer o teste? 15 mais 10 menos 13 dá igual. Vamos ver. 15 mais 10, 25. E 25 menos 13? 25 menos 13. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. Ó, olha o resultado chegando aí, ó. Então, qual foi o valor que eu pensei? Qual foi o valor que José pensou? José pensou em
em 15. Ok? Questão 10, questão 9, aliás. O resto de uma conta é 5.344. Sabendo que o subtraindo é 3.022, qual é o valor do minuendo? Lembrem-se, vocês se lembram que eu falei que os elementos que formam a subtração é o minuendo, o subtraindo e o resto ou diferença, que a gente chama de diferença também, tá? O resto ou diferença. Então, o que é que a gente faz? O minuendo menos o subtraindo dá o dividendo. Só que a questão, ele deu apenas a diferença, que é o resto, e deu o subtraindo, né? E isso eu fiz aqui, ó. Minuendo que eu não sei o minuendo, menos o subtraindo, dá igual a diferença. Não é isso? Ó, o minuendo, cadê? O minuendo, que é o que ele quer saber, né? O valor do minuendo, menos o subtraindo, que é o 3.022, dá igual a 5.344. Eu coloquei isso aqui. Como é que eu faço para descobrir o minuendo, gente? Vamos para uma continha menor, para ver se vocês entendem mais. Olha, se eu tenho isso aqui, ó, 6 menos 2 igual a 4. Lembre-se, minuendo, subtraindo e resto diferença. Para eu descobrir o minuendo, o que é que eu faço? Se a operação inversa da subtração é a adição, se na ida eu diminuir, na volta eu somo, né? Por que 6 menos 2 é 4? Porque 4 mais 2 é igual a 6. Por que 7 menos 2 é igual a 5? Porque que o resto, a diferença, mais o 2, que é o subtraindo, é igual ao minuendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a diferença, que é o resto, que é o resultado da conta, somando com o subtraindo e tendo o minuendo como resposta. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? A volta. Se aqui eu diminuir, eu vou somar para descobrir o minuendo aqui em cima. Ou seja, 5.344 mais 3.022. Vamos fazer a continha? Somando agora, né? 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. 3 mais 0, 3. 5 mais 3, 8. Pronto. 8.366. Esse é o valor do minuendo. Tá? O minuendo é 8.366. Então, se você colocar esse valor aqui, ó, 8.366, aqui no lugar dessa interrogaçãozinha, e fizer a subtração, você pode ter certeza que vai desse de baixo aqui. Ok? Questão 11 pergunta: quais podem ser os fatores se numa conta o produto é 24? Lembrando, gente, que esse negócio, essa história de fator e produto, é aquilo lá. Numa multiplicação, os elementos, ó, eu tenho 3 vezes 4 igual a 12. 3 e 4 eu chamo de fatores e 12 eu chamo de produto, ok? 3 e 4 eu chamo de fatores e 12 eu chamo de produto. O produto é o resultado da conta. O produto é o resultado da conta, tá? Numa multiplicação, tá? E subtração são aqueles nomes lá, minuendo, subtraindo, diferença, o resto, que é o resultado da conta. Mas na multiplicação, os números que se multiplicam, que é o 3 e o 4, eu chamo de fatores. E o resultado, que é o 12, eu chamo de produto. Sempre assim. Aí vamos para a pergunta agora. A questão... Deixa eu achar aqui, 11ª. Quais podem ser os fatores se numa conta o produto é 24? Ó, o resultado tem que dar 24. É? O que você vai fazer? Você vai pensar em números que quando eles se multiplicarem, né? Um número vezes o outro, dê 24. Então, o que você pode pensar? Você pode pensar no 1 e no 12, né? Porque 1 vezes 12, aliás, 12 não, 24, né? O 1 vezes 24 é 24. Você pode pensar em 2 e em 12, né? Você pode pensar em 3 e em 8. 3 vezes 8 é 24. 2 vezes 12 não é 24. Não é isso? O que mais? Em 4 e 6. 4 vezes 6 é 24. Não é isso? Então pronto.
quais podem ser os fatores se numa conta o produto é 24? Então temos essas três possibilidades, essas quatro possibilidades aqui, ó, né? Não é isso? Os dois sendo 1 e 24, 2 e 12, 3 e 8 e 4 e 6. Quando você multiplica eles entre si, o resultado sempre é 24. Ou se você inverter, lógico, né? 2 vezes 12, ou 12 vezes 2, 3 vezes 8, ou 8 vezes 3. Então existem essas diversas formas aí, para você encontrar como produto o número 24. Essa última questão, gente, é uma questão extensa, uma questão, né, com tabelas e tudo mais, com os dados com muitos dados, na verdade. Tem que ter atenção para a gente não se confundir. Veja, a família de Cláudio foi passar um feriado em um hotel fazenda. Observe a tabela de preços das diárias desse hotel. Então isso aqui, vocês vejam, tem aqui os preços por faixa etária, né? Aqui tem os preços, não, as pessoas, né? Porque foi erro de digitação aqui. Essas são as pessoas por faixa etária. Aqui são os preços, né? Por cada faixa etária, né? Os preços de segunda a quinta e os preços de sexta a domingo. E também os feriados, não é isso? Sexta a domingo, os feriados são mais caros, você veja que são mais caros em relação ao meio da semana, né? De segunda até quinta, paga 70, né? Vamos supor, uma criança de 4 a 12 anos paga 70, já de sexta a domingo, que geralmente é mais caro, fica por R$85 a diária de uma criança de 4 a 12 anos. Então vejam, vamos analisar essa tabelinha. Uma criança de até 3 anos não paga, tá? Tanto de segunda a quinta, quanto nos feriados e nos fins de semana. Também não paga. Criança de 3 anos, de até 3 anos. Já criança de 4 a 12 anos, de segunda a quinta, a diária custa R$70. E nos fins de semana e feriados custa R$85. Pessoas com 13 anos em diante, paga 130 de segunda a quinta. E nos fins de semana e feriado, paga R$156. E está dizendo um detalhe aqui, ó, que a promoção do mês é a seguinte: pessoas com mais de 65 anos pagam apenas meia diária. Né? Pessoas que tenham acima de 65 anos, se for passar, pessoas acima de 65 anos, se for passar um fim de semana, vai pagar metade disso aqui. E se passar apenas de segunda a quinta, cada diária vai pagar metade. Apenas pessoas com mais de 65 anos. Mas vamos à pergunta. Para essa viagem foram Cláudia, que tem 13 anos, né? Se encaixaria nessa categoria aqui, né? Nessa faixa etária. Seu irmão Lucas, que tem 6 anos. Sua irmãzinha de 2 anos, que se chama Mariana. Sua avó de 68 anos. E seu pai, que tem 43 anos. E também a sua mãe, que tem 40 anos. Foi uma turma grande, né? Sabendo que a família ficou no hotel por 3 dias, quanto o pai de Cláudia pagou pela hospedagem? Nesse caso aqui, dá uma ideia de um somatório que a gente vai ter que fazer. Vocês vejam que vai ter que pegar todas essas pessoas aqui, né? Ver quanto é que elas vão pagar em cada diária, essas pessoas vão pagar em cada diária, e em seguida multiplicar por 3. Por que por 3? Porque foram 3 dias que cada pessoa dessa família se hospedou, né? Aí para isso eu organizei dessa forma, gente, ó. Por exemplo, Cláudia. Vejam só que a questão dizendo, Cláudia, que tem 13 anos, vai pagar quanto? Como está falando que eles foram passar um feriado, se supõe que eles estão encaixados aqui, ó, nos preços que eles vão pagar nos fins de semana e no feriado, no caso mais caro, né? Supõe-se isso aqui. Então quer dizer, Cláudia, como tem 13 anos, vai pagar quanto? Vai pagar R$156. Então vai pagar R$156 por cada diária. Lucas tem 6 anos, se encaixaria aqui, ó. Criança de 4 a 12 anos, então Lucas se encaixaria nessa faixa etária aqui. Então ele paga quanto? Não no meio da semana, mas no fim da semana, né? R$85. Mariana, que tem 2 anos, não paga. Por quê? Porque crianças até 3 anos não vai pagar. A avó tem 68 anos. A avó, como está dizendo aqui, ó, veja. A avó de Cláudia tem 68 anos. Mas vocês estão vendo, ó, que 68 anos paga quanto? R$156. Só que como ela tem mais de 65 anos,
Está dizendo que existe uma promoção para quem tem essa idade. Acima de 65 anos, paga meia diária, ou seja, vai pagar a metade de 156. Eu já fiz as contas, a avó vai pagar quanto? R$ 78. Marina, que tem dois aninhos, como é criança, R$ 0, não paga, né? Como eu havia falado. E a avó, que tem 68 anos, que é acima de 65, está dentro da promoção, ou seja, vão pagar meia diária no fim de semana, viu? Nessa coluna aqui, ó. Então, ao invés de pagar R$ 156, vai pagar a metade, que é 78. Já o pai tem 43 anos. Então, o pai e a mãe, né? São adultos, se encaixariam nessa faixa etária aqui. Então, os dois vão pagar R$ 156, ó. Tá ok? R$ 156. Tá, beleza. Então, olha só, gente. Então, como eles vão pagar? Isso aqui é pela diária, tá? Isso aqui é uma diária. Apenas uma diária. R$ 156, Cláudio paga. Lucas paga 85. Isso tudo em uma diária. Vamos fazer o somatório? Então, 0 aqui, né? Aqui, 0 também. E agora aqui, 6 e 5, 11. 11 com 8, 19. 19 com 6, 25. 25 mais 6, 31. Vão 3. Vão 3. 3 e 5, 8. 8 e 8, 16. 16 com 7, 23. 23 com 5, 28. 28 com 5, 33. Vão 3, né? 3 aqui, ó. 3 e 1, 4. 4 e 1, 5. 5 e 1, 6. Não é isso? E é isso, beleza. Pronto. Ok. Então, gente, vejam só. Essa família vai pagar R$ 631 no total pela diária. Não é isso? Pela diária. Só que, na verdade, essa família não vai passar, como diz aqui na questão, 3 dias. Se vai passar 3 dias, então esse valor aqui de R$ 631 tem que ser multiplicado por quanto? Eu vou botar só 631, tá? Então, eles vão pagar esse valor aqui pelas 3 diárias. Ok? Tá aí respondido. A questão 19.